Fala pessoal, provedores de acesso à internet, profissionais de redes, amantes da tecnologia. Leonardo Furtado aqui de volta. Mais um vídeo gravado em casa, em pleno carnaval, chuvoso. Vamos lá, temos algumas novidades aqui. A primeira delas eu quero deixar meu agradecimento para aqueles que se dispuseram a fazer comentários aí com o vídeo que publiquei recentemente, o vídeo anterior, falando de monitoramento e gerenciamento do BGP. Eu dei vários exemplos bacanas, necessidades, requisitos, expliquei o gerenciamento de uma forma geral e entrei nos detalhes lá do que eu entendo ser importante no que diz respeito ao monitoramento do BGP. Agradeço demais aí o feedback. Também recebi umas críticas construtivas, né? Por exemplo, pessoal, pô, Léo, você tem conteúdo para entregar, tem papo bacana para fornecer, mas não cuida do seu aspecto visual, não tem uma introdução, não tem uma vinheta, não tem uma musiquinha. Botei logo um rock and roll pesado, hein? Que é meu estilo de música, isso aí, vamos lá. Esse vídeo aqui, vamos falar de uma coisa muito bacana também sobre um artigo que eu publiquei na Wiki do Brasil Peering Forum, tá? O artigo é a Enciclopédia e Deciclopédia da Telecom, mas tem uma seção específica, eu vou destacar essa seção apenas, que é o terraplanismo da Telecom. Legal? O terraplanismo da Telecom é um lance muito bacana, porque assim como os terraplanistas originais, pessoas que em pleno ano de 2021, com acesso a todo o aparato tecnológico possível e imaginável, que foram anos, décadas de evolução, de compreensão da ciência, da física, da química, da matemática, enfim, vários estudos derivados a partir daquilo ali, o cara tem acesso a tudo que há de mais moderno para depois, em pleno 2021, falar, não, a Terra é plana, pô. Enfim, se você acredita que a Terra é plana, a opinião é sua, de boa, não tenho realmente nada a ver com isso aí, mas enfim, vamos lá, cada um mantém a sua opinião. Só que eu usei essa analogia do terraplanismo da Telecom, por quê? Porque assim como há os terraplanistas, aspas, originais, há também esses caras que trabalham na área de redes, que militam por propostas, por conceitos completamente equivocados. Preste bem atenção, você tem comitês inteiros de trabalho, indivíduos, verdadeiros gênios na nossa área de tecnologia, que criaram as coisas, muitas delas existem nos dias atuais, outras estão em constante evolução. Protocolos, serviços, tecnologias, arquiteturas, desde software a tecnologia de silício e outras inovações, fotônico, por exemplo. Né? Então, tem muita coisa bacana. Em pleno 2021, camarada, o que me incomoda nessas pessoas é quando elas não sabem de uma coisa com propriedade, elas militam uma direção completamente oposta ao consenso da indústria com relação ao uso daquela tecnologia. Isso aqui é uma coisa meio frustrante. Ao invés de me motivar e falar assim, não, vou tentar explicar isso de outra forma, na verdade me desmotiva. Eu estou errado, é um problema comigo também isso aí. O fato, por exemplo, coisas que quando você não sabe de alguma coisa, tudo bem, estamos de boa. O problema é quando você não sabe e você fala não, que o seu lado está certo e você apresenta um argumento e tenta convencer uma comunidade inteira de que aquele argumento seu é válido, que eu acho completamente um absurdo. A verdade é essa. Então, mas eu levo isso com bom humor. Eu peguei aqui, eu estou de frente para o meu computador, estou aqui na minha casa, na minha sala, no meu espaço de trabalho, estou de frente para o computador, mais precisamente nesse artigo da Deciclopédia, onde tem a seção do terraplanismo da Telecom. Eu vou pegar alguns casos ali, casos inclusive em que eu engajei em conversações públicas com esses indivíduos, isso gerou uma baita de uma treta, uma baita de uma repercussão. Quem me conhece sabe da história. Eu vou pegar alguns casos aqui e vou refutar, na elegância, na técnica, vou refutar. Vamos lá, o primeiro caso deles aqui, tem vários, eu não vou citar todos. Eu vou pegar uns aqui que vale a pena com certeza bater um papo. Vamos lá, o primeiro deles é o seguinte, o OSPF está morrendo. Abre aspas, o protocolo OSPF está morrendo, fecha aspas. Esse é o argumento. E há uma militância, houve, no caso, uma militância onde a proposta era, não, cara, você não precisa de OSPF. Uma coisa é você não precisar do protocolo de roteamento do OSPF para o seu projeto de infraestrutura, porque os seus requisitos técnicos eles podem ser atendidos por outras tecnologias. Há suficiência de adoção tecnológica por outros métodos. Quero fazer uma rede L2 pura. Quero botar um protocolo vetor de distância. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não precisa... Tudo bem. Você seleciona uma tecnologia que melhor atende a tua proposta de projeto
de acordo com as capacidades que você tem e recursos que você tem à disposição. Isso, para mim, é válido. Agora, é completamente diferente de você falar que o SPF está morrendo. Entendeu a diferença? Uma coisa é o protocolo, ele poder, não por opção sua. Você tem um projeto técnico, você elencou com as facilidades, recursos, protocolos, serviços, arquiteturas, capacidades e disponibilidades, o que for. Você vai embarcar no teu projeto, você vai construir teu projeto técnico, dali, consequentemente, saem as configurações para os elementos de rede que você está contratando ali para a sua solução, e dentro desse contexto todo você não embarcou o SPF. Tudo bem, porque não precisou, porque qualquer que seja o que tenha sido a missão do SPF no teu projeto, essa missão ela foi substituída por uma outra realidade, uma outra tecnologia. Tá? Isso é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é o cara falar que o SPF está morrendo. E falar isso abertamente, não, o SPF está morrendo. Para que o SPF? Para que essa modinha do SPF? Não é modinha, vamos lá, vamos explicar para você. Há uma diferença enorme entre o que eu acabei de falar e você falar que o SPF está morrendo. Não procede. Vamos falar de protocolo. Primeiro que eu nem deveria perder meu tempo discutindo com indivíduos que não sabem dissertar sobre as duas funções básicas que todo roteador desempenha. Mas vou dar uma dica aqui, tá? Determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. São duas funções ali que todo equipamento faz. Numa rede você pode ter uma infraestrutura totalmente baseada em camada 2, o que é normal. O Ethernet tem um excelente fator econômico. É bastante flexível, é barato, uma ótima relação custo-porta. Posso montar VLAN para tudo que é lugar e ter um protocolo de resiliência que vai coibir o surgimento de bridging loop e etc. Mas nem de perto, qualquer tecnologia que você estiver considerando para transportar os circuitos internos da tua rede será melhor do que um protocolo de estado de link. Não tem como. Me prova qual protocolo, qual arquitetura, qual tecnologia escala mais do que um protocolo de roteamento interior do tipo estado de link, link state. Tá? Você tem protocolos de roteamento. Primeiro que você pegar uma rede L2, compará-la com L3, você tem vantagens e desvantagens. Quando você vai na seara de desvantagens, aí você entra em escalabilidade, a facilidade que sua rede tem de crescer sem que haja mudanças significativas no projeto técnico original. Essa é a definição correta de escalabilidade. Qual o tamanho da tua rede e qual a facilidade você tem que crescer com ela sem correr riscos quais bridging loop, por exemplo. Um loop na camada 2, por exemplo, é um eterno. Se você tem um loop numa VLAN, ou em várias VLANs, ou em todas as VLANs, adivinha por quanto tempo esse loop vai durar? Por enquanto tiver energia elétrica energizando o teu equipamento, na tua rede. A verdade é essa. Tá? E quando você compara essa realidade com as características, as capacidades de mitigação, de prevenção e de reação, resposta ao loop numa rede, o que é melhor, um L2 ou um L3? Qual das duas situações é melhor nesse sentido? Você pensa em tamanho de uma rede. Pega uma rede, vamos fazer um teste. Pega uma rede e tenta crescer ela com L2 puro. E vai colocando elemento ali dentro, e vai criando VLAN, e vai colocando elemento de rede, elemento switch, tá? Bota switch L2, VLAN, e você sabe que se você tiver loop físico, você tem que ter um protocolo de resiliência para mitigar aquele loop. Você escolhe o protocolo que você quiser. Aí eu quero Spanning Tree, 802.1D, o W, o S, o que você quiser. Não, eu quero um protocolo de resiliência baseado em anel, né? um EAPS, um G.8032, enfim, faz o que você quiser aí, bota um RAP aqui, proprietário, né, o RAP, e você usa esse ambiente e escala com esse ambiente até um limite. Eu te garanto isso aqui, que esse limite não é muito grande. Vai chegar um momento onde sua rede vai parar. Eu vou logo falando isso aqui. Compara a escalabilidade, a figura de escalabilidade de uma rede com o ambiente L3 e faz o mesmo comparativo, o mesmo exercício. E você vai ter uma noção de que uma rede L3 ela escala muito mais do que uma rede L2. É um tipo de ambiente que apresenta muito menos riscos na questão de indisponibilidade decorrente de um loop. Você não dá nem para comparar. Aí quando você pensa em L3, você tem que ter um protocolo de roteamento. E você tem protocolos vetores de distância interiores e exteriores, né? O exterior BGP, não tem outro. Protocolo de roteamento BGP e as suas
as suas famílias de endereços, IPv4 Unicast, IPv6 Unicast, IPv4 Multicast, IPv6 Multicast, L2VPN, L2VPN VPN e outras AFs e SAFs aí, né, BGP, que tem família pra caramba de endereços suportado no BGP, enfim. Mas quando você pensa em roteamento Unicast, é BGP, é o protocolo de roteamento exterior. Já para os interiores, você tem duas categorias, vetor de distância e estado de link. Quem estuda a rede sabe que um protocolo de roteamento e estado de link ele escala muito mais do que um protocolo vetor de distância. Ele é mais escalável, converge mais rapidamente, é mais imune a routing loops, e etc, etc, etc. Então você pega, por exemplo, o RIP-V1 descontinuado, RIP-V2, IGRP descontinuado, pega o EIGRP, que seria um protocolo híbrido, né? Na verdade ele é um vetor de distância, mas que implementa algumas características, principalmente na área de confiabilidade de mensagens, de um protocolo de estado de link. Pega esses protocolos, compara, por exemplo, com o SPF com o ISIS. São os únicos dois protocolos de roteamento de estado de link, não existe outro. Beleza? Então, se você comparar com a categoria 1, vetor de distância, categoria 2, estado de link, aqui, essa categoria ele é mais eficiente do que essa. Você não dá nem para discutir com quem não estuda a rede. Então, isso aqui é mais eficiente que isso aqui. Quantos protocolos eu tenho aqui? 2, o SPF e o ISIS. Então, se você fala que o SPF está morrendo, você está sugerindo o quê? Que o ISIS vai entrar no lugar? Enfim, tanto faz. Há tempos atrás, muitos anos atrás, o ISIS ele apresentava algumas características mais atraentes para o operador de rede. Fato. Só que essas diferenças hoje são praticamente nulas. As diferenças em termos de qualidade, de recursos suportados e facilidade para ambos os protocolos é mínima. Então não faz hoje a menor diferença se você usa o SPF ou o ISIS. Então se você pensa num operador de rede, num backbone, numa infraestrutura de telecom, que tem que ter muita escala, e sabendo que uma rede L3 é melhor do que uma rede L2, qual protocolo que você vai recorrer? Então o SPF não pode estar morto, né? O SPF não vai morrer, muito pelo contrário. Tanto que as extensões de engenharia de tráfego baseadas no MPLS são suportadas em quais protocolos? Nos protocolos de estado de link. Quais protocolos são categorizados como protocolos de estado de link? O SPF e o ISIS. Então, se você tem MPLS na sua rede, porque você quer se beneficiar das arquiteturas de label switch e acomodar outras soluções no topo do MPLS, você não tem para onde correr. Ou você pega o SPF ou você pega o ISIS. Acabou. E o SPF está morrendo tanto, mas tanto, está tão morto, que inclusive o segment routing, que é a evolução das arquiteturas de label switching, que não precisam, que dispensam a necessidade de um protocolo adicional, no caso o LDP, o Label Distribution Protocol, o LDP, que é o protocolo clássico do MPLS, Label Switching, enfim. O Segment Routing é uma proposta vigente, é uma facilidade suportada atualmente nos equipamentos de linha dos fabricantes de primeira linha, que se propõe a trocar como ocorrem as comutações com labels na rede. Então, o Segment Routing substitui, não está tendo a substituição, porque você vai levar tempo de adoção, enfim. O MPLS ele é muito maduro, a verdade é essa. Então, o cara não vai largar, vai chutar o LDP e vai mergulhar no Segment Routing porque está na moda. É que nem uma versão nova do iPhone, né? Que saiu a versão iPhone 13 e a galera vai lá e compra. Não é assim que funciona, enfim. Mas a tendência é que o Segment Routing é uma tecnologia disponível hoje e ela gradualmente tenderá a substituir as instalações MPLS tradicionais. Adivinhem qual protocolo é baseado no Segment Routing? Quais são os protocolos que suportam o Segment Routing? O SPF e o ISIS. Então essa é a questão aqui. Então o SPF está longe, muito longe de morrer. Muito pelo contrário, está mais vivo do que nunca. E para finalizar, antes de entrar num próximo aqui, uma parada interessante também. Sim, inclusive eu sugiro bastante, para quem tiver interesse de entender como operadores de rede modernos, sofisticados, arrojados, flexíveis, ousados, fazem para acomodar múltiplos serviços dos seus data centers, das suas operadoras. Aí voltamos ao conceito dos transportes L2 e L3.
sobre uma infraestrutura baseada no MPLS, certo? A conclusão é muito simples. O IP Fabric, Fabric IP, o nome que você quiser dar para isso aí, IP Fabric, é o conceito mais vigente em termos de alta escala, alta demanda por convergência e confiabilidade numa infraestrutura. Então, mais do que nunca, você precisa de um SPF para escalar, para convergir rapidamente e para acomodar outros serviços no topo de uma infraestrutura baseada em label switching ou VXLAN. Tá legal? Então, quando você pensa, por exemplo, num serviço L2 ou L3 tradicional em cima de MPLS, você precisa de um IGP na tua rede. Esse IGP ele vai ser o SPF ou vai ser isso, não tem como ser outra coisa. Tá? Aí, num ambiente computacional onde você tem um data center, você vai fazer isso por VXLAN. De todas as opções prévias, tecnologias que já estão defasadas, o VXLAN hoje, né, é tido como a tecnologia mais apropriada para esse tipo de ambiente, onde tem muita demanda de mobilidade e workload computacional, hiperconvergência, etc. Adivinha o que você precisa para acomodar o VXLAN na sua rede? Adivinha, com um protocolo de roteamento. Você vai escolher um protocolo vetor de distância ou você vai escolher um SPF ou um ISIS? Então, assim, para finalizar, o SPF não está morto, não vai morrer. Lamento frustrar isso do nosso amigo terraplanista da Telecom. E eu vou puxar aqui, na sequência, mais um caso, mais um exemplo bacana. O próximo caso da lista aqui da refutação é um lance que, dependendo da maneira como você vai expor essa ideia, pode estar certa ou não. Aí eu vou confessar isso aí, mas não da maneira que foi militada abertamente aí nas redes. E o que foi falado, que o MPLS está morrendo. Ou seja, tem gente que adora assassinar o protocolo. Vai lá e pá, sniper, headshot. Adora matar protocolo, adora assassinar serviços aí. Vamos lá, não é verdade. Tá? Não é verdade. Quando você pensa, por exemplo, num ambiente de redes, onde tem aquela demanda toda que foi citada de escalabilidade, de rápida convergência, de proteção contra falhas de enlaces e de roteadores, os quais promoveriam a percepção de degradação de serviço na perspectiva dos clientes, obviamente, você sabe que você precisa de contar com uma tecnologia que promove reparos rápidos em eventos de falha. E sabemos que o L2 não é bom para isso. E o L3 escala bastante, só que o L3 ele precisa de uma ajuda de fato, além do protocolo de roteamento SPF, você precisa de uma tecnologia de label switching que faz um conceito chamado make before break. Ou seja, quando você tem uma queda na sua rede, uma falha de roteador, ou uma falha de um enlace de comunicação de dados interno, um link de backbone, por exemplo, você quer que haja um caminho disponível pré-computado para acomodar essa convergência. E isso é a função, por exemplo, do Fast Reroute, que é um mecanismo baseado no MPLS, é uma facilidade do MPLS-TE, que além de fazer os túneis de engenharia de tráfego, o MPLS-TE ele tem esse mecanismo chamado Fast Reroute. Tá? E onde o Segment Routing, na verdade, ele se propõe a fazer um pouco melhor. Essa é uma proposta que cabe discutir com os especialistas da área, porque há quem fala, não, sim, procede, outros falam que os custos de adoção hoje do Segment Routing não justificariam e eles preferem manter o RSVP-TE tradicional. Enfim, isso é uma coisa bacana, um papo inteligente. Tá? Só que, quando você pensa num operador, num backbone, principalmente em ambientes onde o MPLS ele foi estendido para o acesso para justamente o operador de rede se beneficiar dos chamados pontos de intervenção humana, que são as áreas da rede, onde de fato ele tem que fazer uma configuração para provisionar um assinante. Numa rede L2, cada elemento no meio do caminho, adivinha, tem que ter uma configuração, um avelão, um entroncamento, uma proteção, enfim, é complicado. Nesse serviço, quando a gente estende o MPLS para o acesso, a gente cria a chamada borda Ethernet flexível. A gente consegue criar uma instância de serviço Ethernet para definir a marcação do assinante e dali você aponta ele para um destino na tua rede que vai cruzar um backbone inteiro que vai ser transparente para aquela conversação, principalmente no caso do L2 aqui, obviamente. E quando você pensa nisso, você vê que o MPLS, ele cada vez mais, na verdade, ele é presente, mandatório, não tem como
Hoje, se você tem altas taxas de conectividade à internet, se tem alta capacidade numa rede, dê graças a Deus em grande parte, não só pelas evoluções das capacidades, das interfaces, das tecnologias de transmissão, claro, e também da evolução da arquitetura de silício, beleza? Mas hoje você tem ambientes que são confiáveis e escaláveis graças ao MPLS. Se os operadores de rede não tivessem adotado o MPLS, lá atrás era tag switching, tá? Lá no ano de 2000, tag switching, antes de virar o que nós conhecemos hoje como MPLS. Enfim, se os operadores não tivessem corrido para essa direção, não teríamos, digamos que o MPLS não tivesse sido inventado, era uma coisa que ainda surgiria, né, em 2000 alguma coisa, 20 e tanto. As redes que nós temos hoje não existiriam da maneira como nós conhecemos, fato. Então o MPLS está muito, muito longe de morrer, muito pelo contrário, ele está evoluindo. O caso disso, que prova esse conceito, é o próprio surgimento do Segment Routing e do SRv6, tá? Juntamente com tecnologias de rápida convergência de recuperação de falhas, que é o TI-LFA. Então a gente pega o Segment Routing TI-LFA juntamente com SRTE e as extensões e as capacidades que são para ODN, PCE e outras coisas que são suportadas. Então está muito longe, meu amigo assassino de protocolos, de serviços, está muito longe dessas tecnologias morrerem. Não vai acontecer. Sim, lamento muito frustrar isso. Essa é uma refutação que me coloca à disposição com qualquer um que queira conversar de forma saudável, técnica, profissional e amistosa, falar sobre isso aí, tá? Mas não vai morrer. Agora, aonde procede alguma coisa com relação ao MPLS, no sentido de, aspas, está morrendo? Um dos maiores tickets do operador de rede, historicamente falando, para segmento corporativo, eram as chamadas VPNs de camada 3, ou L3 VPN MPLS. Tá? O que é necessário para você ter o L3 VPN MPLS? Basicamente duas coisas, 3, 4, depende de como você vai olhar. Vamos pensar, esquece as camadas mais baixas da rede, vamos pensar a camada 2 e a camada 3, que se precisa ali dentro. Uma rede L3 no backbone, melhor ainda quando se fica no acesso, mas enfim, tem que ter uma rede L3, o MPLS tem que estar ali dentro, e o BGP, mais precisamente as famílias de endereço VPN V4 e VPN V6, tá legal? Então você precisa do MPLS e do BGP, para você ter o chamado L3 VPN MPLS. E ali você consegue, no L3 VPN MPLS, de fato, customizar conexões entre sites de uma determinada organização cliente, daquele operador de rede, daquele provedor, de uma forma que seria muito difícil, realmente, dependendo do caso, né, da complexidade da comunicação desejada, ou das interconexões pretendidas, digamos assim, teria sido muito difícil você fazer a mesma coisa sem o L3 VPN MPLS. Então, o L3 VPN MPLS ele inovou. Primeiro que ele permitiu reduzir muito custo na última milha. Tá? Eu sou da época que os links eram LPCD, links privativos de comunicação de dados, a capacidade era 64 kbps por segundo, 128 kbps por segundo. E aí custava uma fortuna por mês, uma fortuna, um dinheiro absurdo. O Frame Relay, o X25, mas principalmente o Frame Relay, ele popularizou a conectividade de longa distância, o WAN, as interfaces de WAN, enfim. Isso ficou por muitos anos, até que o Ethernet se tornou a tecnologia predominante, obviamente, no acesso dos operadores, e juntamente com o MPLS ali você começou a destravar um monte de possibilidades e por muitos anos o operador de rede ficou ganhando uma fortuna, porque apesar de ser mais barato que circuitos dedicados, porque o MPLS, juntamente com a vantagem e o fator econômico do Ethernet e as características e vantagens do próprio MPLS, enfim, de fato é um ambiente compartilhado. Você consegue assegurar privacidade, ou seja, organizações distintas compartilham o mesmo backbone, mas elas não se comunicam, porque o L3 VPN MPLS ele assegura essa privacidade. Mas o ambiente é compartilhado. Se o ambiente é compartilhado, você consegue reduzir o custo. Então, o custo na última milha ficou bastante atraente para as empresas. Eu preciso ligar a minha matriz com tantas filiais.
A filial 1 não pode falar com a filial 2, a filial 1 só fala com a matriz. Né? Aí você tem duas empresas que são diferentes, mas que querem trocar dados. Aí, por exemplo, a matriz 1 fala com a matriz 2, mas a filial 1 não pode falar nem com a filial da primeira empresa, nem com qualquer filial da segunda. Como é que você faz isso numa rede IP? Você tem que ter firewall, filtro, é uma complicação. No LTGPN você molinho monta uma coisa dessa, bem ousada. E apesar de, assim, novamente, por ser um ambiente compartilhado, ele era muito mais barato do que você ter as conexões físicas dedicadas, como é que acontecia por muitos anos. Isso foi, até que veio, né, finalmente o advento do SD-WAN, que todo mundo está na moda agora. Então, o SD-WAN, de fato, é uma tecnologia que tende e está substituindo, na verdade. O SD-WAN está substituindo as arquiteturas de L3GPN tradicionais. Então, isso é uma realidade. Então, se você fala o seguinte, o L3GPN MPLS está morrendo, aspas, assim, o produto é bom, ele é atraente, assim, é extremamente maduro, né? Um conceito maduro de projeto. Sim. No entanto, comparando com SD-WAN, você vê uma diferença assim, substancial em termos de vantagens. Tá? Além do fato de você transferir o poder e o controle dessas comunicações para o próprio assinante. Mesmo que o SD-WAN seja uma tecnologia fornecida pelo operador de rede para o assinante, o corporativo, o assinante corporativo tem controle melhor em termos de com quem ele se comunica, como é que ele estabelece essas comunicações, visibilidade, previsibilidade, engenharia de tráfego, qual o caminho de WAN por múltiplos operadores de rede, inclusive, eu vou utilizar para encaminhar tráfego de qual tipo de aplicação, de acordo com os requisitos daquela aplicação. Então, realmente, o SD-WAN, a coisa realmente andou bastante assim, para melhor. Então, sim, procede. O SD-WAN ele é uma coisa que está substituindo os projetos com L3GPN. Não quer dizer que o L3GPN MPLS vá morrer, mas a taxa de adoção de novas instalações em cima desse produto vai ser bem menor do que o que está acontecendo agora com o SD-WAN. Isso é uma verdade. Agora, é muito longe de você falar que o MPLS está morrendo no operador. Por quê? Porque dentro do backbone, das redes de acesso, de agregação dos operadores, o label switching ele não tem como sair. Tá? Entrou e não sai mais. Note bem, o MPLS entrou e nunca mais vai sair. O que pode sair eu não vou fazer mais um MPLS clássico, tradicional, com LDP, vou usar o segmento, aí beleza, é a evolução do próprio MPLS, mas label switching tem que existir. Então a gente pode sumarizar que o MPLS não vai morrer, tá? E não está morrendo. Lamento aí mais uma vez quebrar a frustração. Vou pegar mais um exemplo aqui e vou concluir esse vídeo. Vamos lá? E a última aí da lista dos absurdos é justamente a questão que o DNS não é mais uma necessidade, ou seja, uma promoção de uma estratégia com um clickbait absurdo, né? Falando que o DNS não é mais necessário. Como assim o DNS não é mais necessário? Quando você pensa no DNS, a primeira pergunta que eu faço para um profissional desse é qual que é a diferença entre um DNS autoritativo e um recursivo. Aí a gente começa conversando por ali. 2, como é que você trata com questões envolvendo latência, qualidade de experiência do teu assinante, segurança, reputação. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você falar, eu não quero ter a minha própria infraestrutura de DNS. Eu quero usar serviços de terceiros, públicos, ou então contratando aí um serviço com alguém. Isso é uma coisa viável. Viável, sim. Você conhece os prós e os contras dessa decisão? Então comece dissertando pelos prós e contras. O que te motivaria a abandonar ou não tomar a decisão por criar a sua própria infraestrutura de DNS? É falta de conhecimento? É falta de aparato tecnológico? É falta de recurso? Falta de pessoas para manter aquilo ali? O que você ganha e o que você perde? Aí estaríamos discutindo numa seara apropriada, com argumentos, com critérios. A sua decisão ela foi tomada com base nesses argumentos, o que é muito bom. Agora, ventilar que o DNS não é mais uma necessidade, não é uma chamada interessante.
que isto é prestar um desserviço para o operador de rede, principalmente para aqueles provedores que estão começando, né? O cara tem um dinheiro guardado, quebrou o cofrinho, juntou a grana dele lá, abriu um provedor, e a primeira coisa que ele vai aprender é que não precisa de DNS, o que é complicado. Então, para finalizar aqui, né, estes foram alguns exemplos de terraplanismo na telecom. A lista é grande, dá uma olhadinha lá na minha publicação do LinkedIn que fala sobre terraplanismo do telecom. Dá uma olhada também na wiki do Brasil Peering Forum, vou colar aqui um título do artigo para você conhecer. E para finalizar, você tem o direito, eu não estou julgando o quanto um indivíduo conhece, não conhece ou deixa de conhecer sobre qualquer que seja o tema. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso aí. Eu, por exemplo, quando eu não sei de alguma coisa, eu falo, não sei, sei mais ou menos o que é, sei dissertar algumas das aplicabilidades e casos de uso, mas não domino, não entendo ainda, tenho interesse, não tenho interesse, está no meu radar aqui para aprender depois, eu estou de olho, mas ainda não estou lá, mas cara, abre o jogo, enfim, não tem problema, você falar que não sabe ou deixa, entendeu? Agora você fala, você não sabe e fala com autoridade, usando chavões, argumentos, justificativas, apelos que vão contra o que um mercado inteiro, um segmento inteiro de especialistas já chegou a um consenso. Falar que o IPv4 não está acabando é outra coisa que não ajuda muito a comunidade, né? Falar que fechar uma sessão de peering com um IX europeu melhora a performance, melhora a latência. Aonde? Tem outras coisas aqui. Black Hole é mitigação de DDoS. Não, Black Hole não é mitigação de DDoS. Uma coisa é mitigação, outra coisa é você proteger quando o ataque já está na tua rede. Não, são coisas diferentes. Tá? Algumas expressões podem provocar esse tipo de desentendimento. O IPv6 ainda não está sendo usado. Enfim, dá para montar um provedor baratinho. Você pensar na parte tecnológica, o aparato, o roteador, equipamentos, data center, eletricidade, pensa nisso tudo. Fora a questão tributária, previdenciária, trabalhista, e quando você bota todas as despesas no na tua conta, você vê que não é baratinho botar um provedor, enfim. Então esses aqui foram os argumentos aqui de refutação de alguns exemplos, obviamente, do terraplanismo da telecom. Enfim, eu não quero não quero me estender mais nesse tipo de discussão ou de desentendimento, né? Eu quero focar em ajudar os provedores, os profissionais de carreira, sejam estudantes que estejam começando na área ou profissionais que já atuem na área há um tempo, mas que, enfim, estão meio travados ali. Eu prefiro gastar a minha energia com esse tipo de situação, mas eu achei que para botar a pá de cal ali em cima, acho que falar um pouquinho do terraplanismo é bom até mesmo para gente dar uma risada, tá legal? Pessoal, muito obrigado aí, até o próximo vídeo, fiquem atentos, se você curtiu, distribua, compartilhe com a comunidade, um grande abraço.